Olá, um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração. Há muito que não estávamos juntos mais falando, há muito que não gravávamos mais vídeos, correria da vida, né, do dia a dia, porém, agora em que voltou a estabilizar as coisas, eu gostaria de estar dando continuidade ao projeto que seria falar um pouco sobre as obras da raiz, né? Nós paramos na quinta obra, que vai se iniciar, né, agora, a explicação, a quinta obra da raiz, que nós vamos falar do e-book, do livro Debaixo de Sete Véus. Bom, nós falamos sobre as literaturas de cunho umbandista, mais voltadas para quem quer conhecer a Umbanda, precisamente a raiz do Pai Tomás, mas agora nós vamos falar sobre uma literatura mais universalista, uma coisa que abrange todas, que fala um pouco de tudo, tá? Eu acredito que isso é de interesse de muitas pessoas que nos seguem, de interesse de pessoas que querem aprender um pouco mais profundo e não só sobre a Umbanda em si. Bom, a literatura de hoje que nós iremos falar, como eu disse, é Debaixo de Sete Véus, né, esse e-book aqui, o Livro dos Iniciados. É uma obra para iniciados, estudiosos, dirigentes, acadêmicos. É uma obra universalista e de pesquisa. Então você não precisa ser um umbandista só para ler essa obra, né? Você pode ser um estudioso, você pode ser um dirigente de Umbanda, de qualquer outra religião, é um acadêmico que está estudando alguma coisa a respeito, enfim. Nós passamos por alguns tópicos, né, em que eu achei interessante fazer esse estudo, esse livro, sobre várias coisas em que se tem dúvidas, né, no meio universalista e no meio religioso em si, né, no geral, né. Há muitas perguntas ainda sem respostas, talvez você encontre algumas aqui nesse livreto, outras não, você tem que buscar mais profundamente. Eu indico isso para que você possa ter uma tranquilidade mental e espiritual de certas coisas que nos afligem, né? Então, vamos aos capítulos, né? O primeiro capítulo é As Raças, um estudo completo sobre as raças que habitavam e que habitam o nosso planeta, né? O segundo capítulo é Os Ancestrais Desaparecidos, estudo aprofundado. Então, nós temos os nossos ancestrais, né? Quem são eles? Quem eram eles? Né? Eu faço um estudo aí bem profundo sobre isso. O terceiro capítulo eu falo sobre Kung Fu Tse, que a maioria das pessoas talvez não conheça, mas é a base de Confúcio, o filósofo. Todo mundo, acho que já, todo mundo não, né? Mas uma grande maioria ouviu falar de Confúcio, mas não ouviu falar de Lao Tse, né? Ou Kung Fu Tse. Kung Fu mesmo, que deu origem lá à arte marcial, tá? É muito interessante algumas filosofias de Confúcio, e vocês vão se ver como elas se encaixam no cristianismo e vice-versa, né? O quarto capítulo é origens primitivas, a primitiva raça negra e etc. Então, nós acreditamos que, fazendo um spoiler aqui, que uma das primeiras raças é a negra, e eu explico aqui de uma forma completa por que disso, tá? Capítulo número 5, As 7 religiões mais um. Aqui eu coloquei, ao meu ver, quais são as religiões, as 7 religiões mais faladas, né? Aí coloquei mais um
que seria a Umbanda, que eu também acho que é uma religião que está sendo muito falada há muito tempo, e muitos que se dizem praticantes de outras religiões também se veem dentro da Umbanda, mas na hora de um censo eles não falam sobre isso. Então, as 7 religiões mais um. Capítulo número 6, Antigas doutrinas secretas, mitos e lendas da China, do México e etc. Então, eu gostaria muito que vocês lessem esse capítulo, para vocês verem como as coisas se encaixam e como alguns mitos e lendas são muito, mas muito parecidos mesmo. Um lá da China com o do México. Então, assim, é uma coisa muito interessante, tá certo? O 7º capítulo, talvez eu deixei ele com um número cabalístico, né? Talvez o capítulo mais, vamos dizer assim, polêmico desse livro é Lúcifer, Estudo Profundo. Quem que é Lúcifer, né? De onde apareceu esse nome? Quem que é isso? O que é isso? De onde surgiu isso, né? Capítulo número 8, Moisés, como vocês nunca viram. Eu falo um pouco de Moisés de uma forma que vocês não estão acostumados a ouvir, eu tenho certeza disso. Eu acho também Moisés um ser muito interessante, né? O 9º capítulo, Jeová, o mistério. Jeová ou Iavé? Eu gostaria muito que vocês lessem sobre Jeová e sobre Iavé. Creio que isso vai ajudar e muito no entendimento de muitas pessoas. Número 10, analisando a Gênesis mosaica. Para quem não sabe, a Gênesis é um dos livros, né, que Moisés, atribuído a Moisés no Pentateuco. E a gente faz uma análise ali mais profunda, menos religiosa, mais universalista do que o que ele quis escrever ali, enfim. Capítulo número 11, apenas o Mestre, a conversa entre Jesus e o Cristo. Obviamente que isso é um poema, né, ao qual nós atribuímos que existiu essa conversa entre Jesus e o Cristo, mas não é a mesma coisa? Não, por favor. Leiam e vocês verão que não é a mesma coisa. É uma análise poética daquilo que a gente entendeu que houve ali naquele momento. E, por fim, o capítulo número 12, né, 12º, Esotérico Cristianismo, o verdadeiro Jesus. Entendam, cada um segue aquilo que quer seguir. Porém, como é um livro universalista, nós trouxemos aqui alguns elementos que não são falados, que não são muito difundidos pelos cristãos, e, portanto, se torna um cristianismo mais esotérico, mais fechado, mais profundo. Tá certo? Bom, pessoal, essa é a nossa literatura universal, né? Uma delas, temos outras também que logo falaremos sobre. Debaixo de Sete Véus é um compêndio de fôlego, é um livro que tem 241 páginas, você vai ler e reler, eu tenho certeza que o ideal é ler e reler e estudar, e entender essa obra que foi feita com tanto carinho e dedicação, esse estudo que eu fiz de outras obras, de outros estudiosos, de outros escritores, eu cito todos eles aqui nessa obra, para dar embasamento naquilo que a gente está falando. E eu gostaria muito que você, que já tem a sua religião resolvida, desse um espaço um pouco para entender sobre o universalismo desse livrinho chamado Debaixo de Sete Véus. Tá certo, meus irmãos? Paz profunda, luz no caminho de todos vocês, harmonia, amor, saúde, que é o que é mais importante, né, na nossa vida,
para que a gente possa viver esses momentos que nos restam. Força, fé e luz, e um saravá fraterno a todos.